Olá para todo mundo, amigos e amigas. Hoje nós vamos abordar um assunto muito interessante: paradigmas. Rumo a um novo paradigma. O que é isso? O que é paradigma? No Livro dos Espíritos, na questão 789, Allan Kardec pergunta: o progresso reunirá um dia todos os povos numa só nação? E os espíritos respondem: não em uma só nação, o que é impossível, pois da diversidade dos climas nascem costumes e necessidades diferentes que constituem as nacionalidades. Assim, serão sempre necessárias leis apropriadas a esses costumes e a essas necessidades. Mas a caridade não conhece latitudes e não faz distinção dos homens pela cor. Quando a lei de Deus constituir por toda parte a base da lei humana, os povos praticarão a caridade de um para o outro, como os indivíduos, de homem para homem, vivendo felizes e em paz, porque ninguém tentará fazer o mal ao vizinho ou viver às suas expensas. E aqui no Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz um comentário. A humanidade progride pelos indivíduos que se aperfeiçoam, pouco a pouco, e se esclarecem. Então, quando estes indivíduos se impõem pelo número, tomam a frente e arrastam os outros. De tempos em tempos surgem entre eles homens de gênio que dão impulso. Depois, homens com autoridade, instrumentos de Deus, que em alguns anos a fazem avançar de muitos séculos. Aqui Allan Kardec nos explica que alguns indivíduos se destacam, são os homens de gênio. Eles trazem novos conhecimentos e tomam à frente, arrastam os outros. Cada vez um maior número de pessoas segue esse homem de gênio. Cientistas, missionários, reformadores sociais, políticos. E aí a humanidade avança em alguns anos, o que levaria séculos. Cada época tem a sua maneira de entender o mundo. E por isso, essa maneira de entender o mundo é que leva à criação de leis, de valores, de concepções, de metodologias, de práticas, de crenças, de teorias, de padrões. Isso é o que se chama paradigma. É como uma lente. Paradigma é como se fosse uma lente para se enxergar o mundo de uma determinada maneira. E conforme a humanidade evolui, vão surgindo novos paradigmas. Por quê? Porque também surgiram novos conhecimentos, mudou-se a percepção do mundo, mudaram-se as leis, as crenças, os valores. Tudo evolui constantemente. Por exemplo, a crença em Adão e Eva. Durante muitos séculos, a humanidade cristã acreditou em Adão e Eva, os judeus também. Aí no século XIX, Charles Darwin, um homem de gênio, elaborou a teoria da evolução das espécies. No início, foram poucos que aceitaram essa teoria, mas com o tempo, com as evidências, essa ideia arrastou um maior número de pessoas. E aí houve uma mudança de paradigma. No século XIX, na Alemanha, o cientista Werner Heisenberg, que é o pai da mecânica quântica, ele escreveu, olha que interessante: nos experimentos científicos, o que vemos não é a natureza em si, mas a natureza submetida ao nosso peculiar modo de interrogá-la. Por que isso? Porque nós não conhecemos a verdade absoluta, só Deus tem a verdade absoluta. Então, nós
Não vemos a natureza como ela é na sua realidade. Nós vamos nos aproximando, as nossas percepções vão se aprimorando, vão se ampliando. Por isso que, como não somos os donos da verdade absoluta, nós estamos sempre questionando. Isso é fantástico. São os questionamentos que nos levam a novos estudos, novas pesquisas, novas descobertas. Thomas Kuhn, no seu livro fantástico, A Estrutura das Revoluções Científicas, escrito em 1962, ele explica que os estudos, as pesquisas, as descobertas aumentam o conhecimento de um determinado assunto. Com isso, o paradigma se expande. Há um maior entendimento das coisas. No entanto, vão surgindo anomalias, contradições nessas elaborações científicas, nessas teorias. Por exemplo, a descoberta dos fósseis não condiz com a teoria de Adão e Eva ou com o mundo criado num período de 7 dias de 24 horas. Então, essas contradições levam a crises. Crises entre as pessoas que questionam, né, querem entender melhor como as coisas funcionam, e as pessoas que resistem, que não aceitam as novas ideias. E a mudança de paradigma está em todas as áreas, na ciência, na religião, na política, na área social. No século XIX, Allan Kardec escreveu o livro A Gênese e, no capítulo 18, intitulado São Chegados os Tempos, explica-nos que, isso ele escreveu no século XIX, ocorrerão grandes acontecimentos que levarão à regeneração da humanidade. E ele também fala que a humanidade, lá no século XIX, alcançou um grande progresso nas ciências, nas artes, no bem-estar material. Hoje em dia, né, esse progresso ainda é maior. E Allan Kardec escreve: resta ainda um imenso progresso a realizar, o de fazer que entre si reinem, entre os homens, a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhe assegure o bem-estar moral. E ele nos explica que esse progresso moral não vai surgir com as nossas crenças e instituições antiquadas, que são um entrave ao progresso. Então, são os paradigmas que já caducaram, que já estão obsoletos, crenças e instituições antiquadas. A geração futura, escreve Kardec, desembaraçada das escórias do velho mundo e formada de elementos mais depurados, se achará possuída de ideias e de sentimentos muito diversos dos da geração presente, que se vai a passo de gigante, né? Por exemplo, as gerações antes de Darwin acreditavam no paradigma de Adão e Eva. Aí nasce Charles Darwin, né? E traz um elemento novo para o nosso entendimento. E aí nós estamos nessa fase de transição. Já no século XIX, Allan Kardec escreveu que essa fase de transição, nessa fase coexistem, né? Existem ao mesmo tempo as forças de conservação e as forças de transformação. E quanto maior o progresso moral, diz Kardec, mais sentimos que algo está faltando, mas ainda não sabemos claramente o que seja esse algo. Aí começa a surgir, na humanidade em geral, um trabalho íntimo. Surgem desejos, aspirações, pressentimentos de um mundo melhor. Um mundo melhor, diz Allan Kardec, que vai surgir da luta de ideias, da luta contra as forças conservadoras que estagnam o progresso. Está lá no livro A Gênese, escrito por Allan Kardec.
Aí também o espírito Arago, no livro A Gênese, explica que primeiro surge uma efervescência assim inconsciente, um vago desejo de aspiração indefinida por alguma coisa melhor, certa necessidade de mudança. Aí cresce uma surda agitação interior, assim, né? Que se transforma em atos, que se transforma em revoluções sociais, explica Arago. São as crises que surgem de tempos em tempos. Essas revoluções sociais são as crises dolorosas, mas necessárias ao progresso geral. Como nos lembra Paulo na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas reformai-o pela renovação do vosso espírito, para que saibais aquilatar qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Segundo a Gênese, são chegados os tempos. Então, estamos nessa fase de transição de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Haverá uma mudança radical no sentimento das massas, escreve Kardec. Então, segundo a Gênese, quais são os sinais da transição planetária? Tentativas de reformas úteis, um surgimento de instituições protetoras, civilizadoras, emancipadoras, enfraquecimento dos preconceitos. Isso tudo leva à mudança nas relações sociais. O mundo novo terá como base a caridade, a fraternidade, a benevolência para com todos, a tolerância para com todas as crenças. Essa é a meta da humanidade. Mas a humanidade, conforme explica Arago, ainda não percebe claramente como chegar lá. Anseia, tateia, escreve Arago, está detida em muitas resistências, está detida na inércia, está detida nas omissões. E aí nos diz o espírito instrutor, faça mister, quer dizer, é necessário vencer tais resistências, e essa será a obra da nova geração, formada de homens e mulheres progressistas, responsáveis pelo desenvolvimento de ideias humanitárias que vão surgindo. Homens e mulheres progressistas que vão implantar ideias humanitárias, que vai levar ao progresso social, à fraternidade, à igualdade, à liberdade. São esses movimentos sociais em prol das minorias, a luta pela preservação do meio ambiente, a luta contra a miséria. Por isso nos diz Kardec, o Espiritismo, por seu poder moralizador, por suas tendências progressistas, pela amplitude de suas vistas, pela generalidade das questões que abrange, colabora para a construção de um mundo melhor. Retomando, então, surgem novos conhecimentos, novas descobertas. Esse paradigma vigente, esse modo de entender o mundo com suas interpretações, se expande, se fortalece, mas vão surgindo as anomalias, porque novas descobertas não se encaixam naquele paradigma. Por exemplo, Adão e Eva e homens da pré-história, Há uma contradição aí. Aí surgem os questionamentos. Diante dessas anomalias, há aqueles que ficam na resistência, A história da Terra plana, e são os conservadores e os progressistas que aceitam essas novas ideias, esses novos conhecimentos que chegam. E aí, nesse embate de progressistas e conservadores, há uma luta de ideias.
dessa luta de ideias, dessa crise, surgem os novos paradigmas, né? Com o tempo, com a comprovação dos fatos. Esses novos paradigmas, por sua vez, se expandem, aí surgem os questionamentos, aí surgem as crises, aí surgem as novas descobertas, os novos conhecimentos, aí surge um novo paradigma, ou seja, é um ciclo que se repete indefinidamente, porque o progresso é infinito, né? Então, é uma evolução que ocorre em espiral. Então, estamos aqui nesse momento valiosíssimo de transição planetária. Nós fazemos parte, como diz Allan Kardec, desses que resistem aos novos conhecimentos que chegam, que resistem aos progressos da humanidade, que resistem à justiça social, ou não, nós estamos colaborando para a construção de um mundo melhor, de um mundo mais justo, de um mundo mais feliz. Amigos queridos, que Jesus abençoe a cada um de nós nessa nossa fantástica jornada evolutiva. Muito obrigada.